Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. O Ler é um prazer e hoje eu estou trazendo mais uma resenha, dessa vez um livro da literatura inglesa que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Oi, gente! Pois é, hoje a resenha está de um livro muito bom, que eu amei este livro. Eu até lembro que quando eu estava lendo, eu fiz uma viagem com meu esposo e eu fui no caminho contando da viagem, durante a viagem, porque eu simplesmente amei. E, sinceramente, eu gostei mais de Jane Eyre do que O Morro dos Ventos Uivantes, que é da Emily Brontë, que era irmã, né, da Charlotte Brontë. E elas também tinham uma outra irmã escritora, que era a Anne Brontë. Infelizmente, tanto a Anne Brontë quanto a Emily Brontë faleceram ainda muito novas, né? A única que ficou foi a Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë casou, mas infelizmente faleceu quando estava grávida do seu primeiro filho, né? E o filho também não resistiu. Ela morreu com os 39 anos, ainda bem nova, né? E elas tinham um irmão que infelizmente foi envolvido com álcool, então era um irmão assim bem problemático. E é engraçado porque tantos livros da Charlotte Brontë quanto o livro da Emily Brontë, da Anne Brontë, tem essa atmosfera meio pesada, sabe? Essas coisas meio pesadas. Não sei se isso teria a ver com o ambiente familiar, né? Principalmente provocado pelo irmão das meninas. Esse livro, Jane Eyre, foi publicado em 1847 e é um livro que tem características de romance gótico. Quando a gente fala em romance gótico, o que a gente imagina? A gente imagina um ambiente bem misterioso, bem escuro, meio arrepiante, né? Pois é, na história aqui de Jane Eyre, nós vamos ver isso. Nós vamos encontrar um casarão, um colégio também muito esquisito, muito escuro, muito sombrio e um mistério que deverá ser revelado. Jane Eyre seria uma autobiografia da Jane Eyre, que na verdade é um personagem, né? Um personagem. Mas aqui a gente vê também elementos que tem a ver com a autobiografia da Charlotte Brontë. Então, a gente pode dizer que a Charlotte colocou muito da sua vida aqui nesse livro, na sua personagem da Jane Eyre. Vamos dizer que a Charlotte Brontë, ela emprestou para Jane Eyre alguns pensamentos seus, algumas situações da sua vida para escrever Jane Eyre. A história começa com Jane Eyre ainda pequena. A gente fica sabendo que Jane Eyre era órfã e muito novinha foi morar com os tios, que na verdade o tio dela era irmão da mãe dela. Tudo ia bem até que o tio dela vem a falecer. Mas antes de falecer, ele pede à esposa para cuidar da Jane. Só que a esposa não gostava muito da Jane Eyre, mas ela cuida meio que por obrigação, por se sentir responsável, porque fez a promessa ao marido, né? Mas ela implica muito com a Jane, não só ela, como os filhos também. Então a Jane sofre vários ataques, tanto da tia quanto dos primos, só que a Jane, ela não é uma pessoa que, vamos dizer, uma criança, né? Porque ela tá com 10 anos, que
recebe e aceita tudo uma boa, não. Ela reage. Então, à medida que o primo vai fazer alguma coisa, ela reage. À medida que a tia vai fazer alguma coisa, ela reage. Então, essa situação vai se tornar meio insustentável, sabe? Porque fica uma situação difícil. E a tia, então, decide enviar a Jane Eyre para um colégio interno chamado Lowood, que é um colégio religioso e que tem fama de ser um colégio bem rígido. Inclusive, o próprio diretor tem orgulho disso, da rigidez que ele trata as suas alunas. Então, a Jane Eyre vai para lá e pensa que aquela situação vai melhorar, não, né? Ela sofre muito, ela é colocada de castigo, até porque nós temos aqui uma personagem bem rebelde. E rebelde, quando eu digo, é porque não aceita as coisas pacificamente, não. Ela reage. Ela vai fazer, então, amizade com uma menina um pouco mais velha do que ela, chamada Ellen. A Ellen é bem diferente da Jane, porque a Ellen, ela é uma menina mais meiga, vamos dizer assim, é uma menina que aceita, se ela é castigada, ela aceita aquele castigo. Ela é uma menina mais religiosa, ela crê na vida após a morte. Então, ela vai conviver muito com a Jane Eyre e você vai ver essa diferença entre as duas, né? Porque a Jane Eyre sempre é muito questionadora, já a Ellen não. Só que a Ellen fica doente, ela vai ficar doente e acaba falecendo. E quando ela falece, inclusive no momento da morte da Ellen, ela está junto com a Jane. Ela morre agarradinha a Jane Eyre. E esse episódio tem muito da Charlotte Brontë aqui, e se referindo a duas irmãs que ela perdeu ainda na infância com febre tifoide. Então ela vai relatar esse episódio através da personagem Ellen, que fica doente e vem a falecer. O tempo passa, a Jane cresce, se torna uma moça de 18 anos, então ela tem uma boa educação nesse colégio, porque apesar de ser um colégio rígido, ele é um colégio bom, então ela tem uma boa educação. Inclusive, ela aprende francês e ela vai se tornar uma das professoras do colégio, só que ela não quer ficar ali naquele colégio. Então, um dia ela vê um anúncio procurando uma preceptora para uma menininha francesa. E ela então aceita, escreve querendo esse emprego, essa vaga. E ela acaba sendo aceita. Então aí ela sai desse colégio onde que ela é professora e vai para Thornfield Hall, que é a casa misteriosa, a casa que vai acontecer muita coisa nessa casa, né? Então ela vai para lá, ela conhece a Adele a só fala francês, porque ela é francesa. Então a Jane Eyre, ela tem a missão de ensinar o inglês para a Adele. Então ela conhece a governanta da casa, mas ela não conhece o proprietário da casa, que é o Sr. Rochester. Inclusive, a Adele não é filha do Sr. Rochester, ele tem a guarda dela, mas ele não é o pai. E lá informam que o Sr. Rochester, na verdade, tem aquela casa, mas ele quase não fica lá. Então ela fica lá cuidando da menina, mas algumas coisas acontecem que deixa a Jane Eyre meio preocupada, mesmo sem saber, sem entender as coisas, porque em uma determinada parte da casa ela escuta gritos, ela escuta barulhos. Então ela quer saber quem é que está provocando aqueles barulhos, aquela gritaria, e informam que é uma das empregadas. Então ela fala, poxa, por que não manda essa empregada embora? Mas ninguém responde ao certo, desconversa e passa por isso mesmo. E ela
continua levando a sua vida, né? Um belo dia, ela vai até a cidade postar uma carta, e nesse caminho ela encontra um homem que está um cavalo e tem um cachorro, e esse homem, ele cai do cavalo porque o cavalo se assusta com a Jane. Então ele fica, aquela meio discussão, ele é meio grosso com ela, mas ela segue o caminho dela e ele segue o caminho dele. Quando ela retorna, ela descobre que aquele homem era o Sr. Rochester, o dono da mansão. Ele vai, começa a conversar com ela e tal. Tony percebe que a Jane era diferente dos outros criados da casa, porque ela é uma pessoa assim, bastante inteligente, bastante culta, que ela sabe se expressar, ela sabe colocar a sua opinião, ela é uma menina bem sincera, ela fala o que pensa assim na hora, e ela não se humilha, ela conversa com o Sr. Rochester de igual para igual. Não é porque ele é o dono da casa, é o patrão, o chefe, e ela é a professora que ensina o inglês para a menina, que ela se sente inferior a ele. Não, ela conversa de igual para igual. E isso, vamos dizer, que deixa o Sr. Rochester encantado. Ele começa a admirar a Jane Eyre. E ali a amizade dos dois vai começar a crescer, ele começa a confiar muito na Jane Eyre, né? Só que os barulhos continuam e algumas coisas esquisitas começam a acontecer na casa. Como uma noite, o quarto que o Sr. Rochester estava começa a pegar fogo. Tem um incêndio nesse quarto, a Jane ajuda o Sr. Rochester, salva ele. Outra vez também, o Sr. Rochester recebe a visita de um amigo, nisso chega um outro homem, um jamaicano, que deixa o Sr. Rochester meio incomodado com a presença. E a Jane não entende por quê. E durante a noite, esse rapaz jamaicano, ele é atacado. E o Sr. Rochester começa a cuidar do rapaz, junto com a Jane, mas sem dizer muita coisa, sem expressar o que realmente está acontecendo. Eles começam então a se apaixonar e, como inevitável, né, o Sr. Rochester pede a Jane Eyre em casamento. Então ela fica assim nas nuvens, né? Apesar dela nunca ter sonhado em casar, mas como ela ama o Rochester, né, de uma forma ou outra, ela fica feliz e aceita. Só que no dia do casamento acontece uma coisa. Vamos dizer que é uma revelação, que ela começa a entender por que ele não pode casar com ela, que na verdade ele está impedido de casar com ela, e ela começa a entender da onde vêm os barulhos e os ataques que acontecem na mansão. E eu estou aqui coçando a minha língua para falar, mas eu não vou falar, eu vou me segurar, porque se você quiser saber o que acontece nesse livro, vai ter que ler, porque eu prometi que eu não vou dar spoiler e eu não vou dar spoiler. Gente, esse livro realmente é muito bom. E eu falo que o Morro dos Ventos Vivantes é aquele livro que te incomoda, sabe? Que você lê e fica incomodado com as coisas que o Heathcliff faz. Não só o Heathcliff, como o Cathy também, né, faz também. E aqui não, aqui é uma leitura mais leve, mas ao mesmo tempo também bem inteligente. Não é aquele romance água com açúcar, não. É um romance bem inteligente que vale a pena ser lido. Gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, se inscreva, dê o seu curtir, isso é muito importante para o crescimento.
Fale do canal para outras pessoas que você sabe que gosta de literatura, que gosta desse conteúdo. Isso é muito importante, gente. Um grande beijo a todos, um abraço, tchau!